Quando a vocação a Deus é conjugada com boas resoluções, qualquer coisa poderá ser realizada, como o caso de Mutsuane e Lear. Existem casos de jovens de outros países que começaram suas carreiras engraxando sapatos, vendendo jornais ou lavando pratos em hotéis para sobreviver, mas alcançaram altos cargos em virtude de suas boas resoluções e de sua inabalável fé em Deus. Alguns deles tornaram-se grandes estudiosos e levaram vidas dedicadas. O homem tem potencialidades ilimitadas. Na Grã-Bretanha, havia um rapaz pobre que ganhava a vida escrevendo endereços e envelopes para os analfabetos e ensinando as crianças. Cada vez que escrevia um endereço, costumava dizer: "Que Deus o abençoe". Costumava dizer às crianças, antes delas voltarem para casa depois das aulas: "Que Deus derrame sua graça sobre você". Tinha fé firme em que, um dia, Deus o levaria a uma posição em que seria capaz de prestar serviço às pessoas. Sempre dizia a seus jovens alunos: tenham fé em Deus. Ele próprio tinha fé firme em Deus. No decorrer do tempo, tornou-se primeiro-ministro da Grã-Bretanha. Ele foi James Ramsay MacDonald, que um pobre escritor de endereços a primeiro-ministro da Grã-Bretanha. Que mudança de destino forjada pela graça de Deus. A união de boas resoluções com a fé em Deus é como juntar o polo positivo e o negativo dos fios elétricos. Por meio dessa combinação, qualquer grande coisa é conseguida. Não nos apercebemos das potencialidades ilimitadas do homem, não só em relação à sua forma física, mas também no que diz respeito à sua inteligência. O homem está muito acima de todos os outros seres sobre a terra. Pode conseguir tudo o que quer, pode até tornar-se dono do mundo, mas, superficialmente, o homem parece fraco. Sua vida está sujeita a certas limitações. Sem importar o quão inteligente possa ser, o indivíduo não deve esquecer-se de que a vida é regida por essas limitações. Deve usar a inteligência de que é dotado dentro dos limites inerentes à condição humana para levar uma vida exemplar e ideal. Se a inteligência não é usada adequadamente, a vida torna-se inútil. Tantos talentos são mal utilizados para fins egoístas. Devido à ausência de pensamentos e atitudes corretas, os poderes do intelecto estão sendo usados de maneira errada. Talentos estão sendo empregados para fins egoístas. Embora o homem tenha capacidade intelectual prodigiosa, ela está sendo usada para fins errados. Autointeresse e egoísmo estão distorcendo a perspectiva do ser humano, levando a se desviar do caminho correto. Verdade e integridade estão em liquidação. Os padrões morais estão em declínio. Diferenças entre castas e credos estão crescendo rapidamente. Diferenças provincianas estão produzindo inimizade e ódio imortal. A consciência espiritual está enfraquecendo. A inveja, o ódio reinam supremos. O medo do pecado deu lugar à predileção pelo pecado. Qualquer coisa espiritual é vista com leviandade.
Qual é a razão para tudo isso? Absorvido em desejos sensuais e interesses mundanos, o homem perdeu todo o senso de moralidade e de bondade. Perdeu de vista a sua própria natureza divina. A ganância coloca o homem contra o homem. Maus pensamentos e desejos mal concebidos têm provocado devastação. Devem-se fazer esforços concentrados para mudar tal situação, influenciando os pensamentos e atitudes dos homens. O principal requisito é desenvolver a força de vontade das pessoas em seguir caminhos corretos. Quando a força de vontade é desenvolvida, outros poderes como o discernimento, a inteligência, memória, articulação, análise, contemplação, ação criativa, podem ser desenvolvidos. Sem uma vontade forte, nada pode ser feito. A força de vontade é necessária para o abandono de hábitos arraigados, como o fumo. Pela força de vontade, os desejos de todos os tipos podem ser colocados sob controle. Os antigos sábios eram capazes de conquistar todos os desejos por austera penitência, renunciando a todos os objetos mundanos. A vontade deve ser direcionada para Deus. Aprofundem sua fé em Deus. Fé em Deus é o alicerce sobre o qual a vida de cada um deve ser construída. Todas as escrituras que se possam ler, todos os rituais que se possam praticar, o domínio das Upanishads ou da Gita, tudo isso será inútil se não houver uma profunda fé em Deus. Será apenas mero exercício físico ou intelectual. Poderá até fortalecer as ilusões a respeito do complexo do corpo e da mente. Aprofundem a sua fé em Deus. Sem Deus, como podem todas as maravilhas do cosmos ter um responsável? Que força mantém milhões de estrelas em seus lugares? Como a Terra gira sobre o seu eixo, sem ter um eixo? Como o vento sopra para dar conforto gratuito a todos indistintamente? Esses fenômenos estão além do poder humano. Todos são trabalhos do poder invisível agindo por trás da tela. O que não se vê sustenta aquilo que se vê. É o poder de Deus.